Se você recebeu bonificações em 2022, eu tenho uma má e duas boas notícias. E vamos começar diretamente pela má notícia. Você pode estar perdendo dinheiro. Sim, isso é possível com bonificações e tem ocorrido com muita frequência. Pois devido a essas grandes bonificações que ocorreram em 2022, Bradesco, Itaúsa, Semig, Home, Dexco, e deixa nos comentários se você lembra mais alguma ação que bonificou em 2022. Caso você tenha recebido qualquer bonificação, esse vídeo com certeza é para você. E se você ainda tem dúvidas sobre bonificações, ele te servirá e muito. Pois as duas boas notícias. A primeira, ainda é tempo de você consertar esse erro que você pode ter cometido. E a segunda boa notícia é que eu vou te mostrar todo o passo a passo de como declarar essas bonificações, frações no imposto de renda, no passo a passo para você não ter dúvidas. Eu sou o Rodrigo, o bombeiro investidor, e como muita gente tem me mandado mensagem, algumas até alteradas, bombeiro, eu não admito ver o meu preço médio subindo. Eu te mostro na prática que nem sempre preço médio subir é algo ruim. Na verdade, em bonificações, preço médio subir é ótimo, melhor do que quem diminui o preço médio com bonificações. E vamos para o passo a passo na tela do computador. Esse passo a passo você consegue utilizar em qualquer ação que te bonificou. Eu vou utilizar como exemplo a bonificação passada da Itaúsa. O aumento do capital com bonificações em ações tem se tornado algo muito comum. O exemplo da Itaúsa é que ela aumentou seu capital social para cerca de 63 bilhões, mediante a capitalização de reserva de 12 bilhões. E o que ocorreu? A Itaúsa criou 881 milhões de ações, sendo 303 milhões de ações ordinárias e 578 milhões de ações preferenciais. E a bonificação dela foi de uma ação para cada 10 ações possuídas. E mediante a esses 12 bilhões, que foi o aumento de capital, e a criação de 881 milhões de ações, chegamos ao custo atribuído a essas ações bonificadas de 13,65. E chegamos nesse custo atribuído basicamente pegando esse valor de aumento de capital social de cerca de 12 bilhões e dividimos pela quantidade de ações que foram criadas, 881 milhões 946.338 ações, e chegamos ao custo atribuído a essas ações bonificadas, que é de R$ 13,65, conforme está aqui no fato relevante. E agora entendemos como chegamos a esse custo atribuído, que não sairá nada do seu bolso. Só que não podemos esquecer que mesmo que esse valor não tenha saído do nosso bolso, a gente tem que alterar o nosso preço médio da forma correta para você não perder dinheiro, e eu vou te mostrar agora todo o passo a passo a partir do momento que você entendeu de onde saiu esse valor atribuído a essas ações de 13,65. Vamos simular aqui ITSA 4, a cotação aparece de forma automática. Vamos simular que fizemos compras aqui no dia 21/9, 12/10, 8/11 e depois fizemos uma última compra aqui no dia 6 de dezembro. Tipo de ordem compra, preço de R$ 8,10, uma quantidade de 200 ações. Na DataCom, a gente fechou com uma quantidade de 2.200 ações, um preço médio de R$ 8,14 e um valor pago de R$ 17.910, que é o valor que saiu do nosso bolso. E agora vamos fazer o ajuste após receber essas bonificações, que foram creditadas no dia 23, lembrando que essa é uma simulação com a bonificação da Itaúsa. Lançamos aqui bonificação, o custo atribuído a essas ações bonificadas, e a quantidade de novas ações que a gente recebeu, que é 220 ações. Após isso, ajustando o preço médio da forma correta, ficamos com uma quantidade de 2.420, preço médio subiu, 8,64, valor pago 20.913. Muita gente não gosta disso, pois nesse caso estávamos com lucro, porém o nosso preço médio subiu e a partir disso a nossa carteira foi para o prejuízo, mas vou te mostrar na prática que isso é algo positivo. Pois vamos simular o erro que muita gente tem cometido achando que está ganhando mais dinheiro. Eu lancei que as mesmas ordens de compra e venda, mesma quantidade, mesmo valor das ordens que foram efetuadas até 6/12. E o erro que muita gente tem cometido é lançar essas ações bonificadas a custo zero. Muita gente deixa o custo zerado e lança somente a nova quantidade, que é 220 ações. Fica algo visualmente mais bonito, ao invés de a gente ficar com prejuízo de R$ 464,
ficaríamos com lucro de 2.539, uma porcentagem de lucro de 14,18. E aqui, quem está lucrando mais? Quem está com um prejuízo de 464 ou quem está com um lucro de 2.539? E agora vamos comparar dois investidores, o que ajustou o preço médio com o custo atribuído de 13,65 da forma correta e o segundo investidor, que lançou somente a quantidade com custo zero, achando que está levando vantagem. Nos dois casos, saiu do nosso bolso 17.910, com as duas simulações. Após a gente lançar a quantidade e o custo atribuído, o nosso preço médio foi para 8,64, a quantidade de ações foi a mesma, 2.420, 2.420. Valor pago, 20.913, valor pago os mesmos, 17.910. Porém, tem uma coisa importante, o valor atual da nossa carteira é o mesmo, 20.449 nas duas simulações. E se a gente fosse efetuar a venda no momento atual, a gente teve lucro na operação? Nessa primeira simulação, não, pois teríamos um prejuízo de 464. Já na segunda simulação, teríamos lucro na operação? Sim, 2.539. Até o momento, muita gente acha que está levando vantagem com esse lucro de 2.539, mas não é dessa forma. Vou te mostrar na prática. Pois, a gente teve custo com essa bonificação? Saiu algum valor do seu bolso? Absolutamente não. Somente saiu do nosso bolso o valor para comprar essas ações de 17.910. Ou seja, não tivemos custo com a bonificação. Segundo ponto, se saiu do meu bolso apenas 17.910, ao vender essas ações pelo valor de 20.449, tivemos um lucro nessa operação de 2.539. Esse mesmo lucro de quem lançou o custo atribuído zero. Só que não para por aí. Com o ajuste do preço médio, além de lucrar 2.539, temos aqui um excelente benefício fiscal, pois podemos abater em lucros futuros o prejuízo de R$ 464. Até o momento já estamos ganhando mais dinheiro do que quem lançou a quantidade com o custo atribuído zero. Só que não para por aí, não podemos esquecer que se vender acima de R$20 mil em ações em um mês, terá que calcular se teve lucro ou perda. Em caso de ganho, com a venda será preciso pagar 15% de imposto de renda. Se com a venda tivemos prejuízo, não precisamos pagar imposto de renda, pois o nosso prejuízo foi de 464. Já nesse segundo caso, teríamos que pagar imposto, pois o nosso lucro na operação foi de 2.539. Qual seria o lucro do investidor que lançou a quantidade com custo atribuído de zero? Basicamente, após o IR, ele teria lucrado 2.158,15. Já o investidor que fez da forma correta, lucrou os 2.539 e pode abater prejuízo de 464, ou seja, pagar menos imposto no futuro devido a esse excelente benefício fiscal que a gente obteve com essas bonificações. E lembrando que essa simulação foi sem considerar taxas e IR retido na fonte. E vamos para o passo a passo de como declarar essas bonificações. Temos aqui a nossa carteira, recebemos uma quantidade de 220 ações bonificadas. O nosso primeiro passo será declarar essas bonificações. Rendimentos isentos e não tributáveis, vamos abrir um campo novo. Procurar pelo tipo de rendimento. As bonificações é o número 18, incorporação de reservas ao capital, bonificações em ações. Após clicar no campo 18, titular ou dependente, lançamos o CNPJ da fonte pagadora. Vamos simular a Itaúsa. CNPJ Itaúsa Investimentos Itaú SA. E como assim está valor? Sendo que eu recebi uma quantidade de 220 ações e você precisa ajustar a sua carteira, pois esse valor basicamente é esse valor de ordem, 3.003. Que é as 220 ações vezes esse custo atribuído de 13,65, que está de acordo com um fato relevante da bonificação que a Itaúsa fez recentemente. Então, para você declarar qualquer bonificação, você precisa primeiramente saber a quantidade de ações que você recebeu e também o custo atribuído a essas ações bonificadas. Toda bonificação tem um custo atribuído a essas ações bonificadas e você consegue de acordo com um fato relevante. E agora lançamos aqui os 3.003. Está pronto o lançamento das nossas bonificações. Damos um OK. Só que uma bonificação não para por aí. Temos as frações. Caso você tenha recebido frações, que são as ações que não são múltiplos de 10 em 10, de 5 em 5, depende da bonificação. Nessa simulação da Itaúsa foi de 10 em 10. Ou seja, se você tinha uma quantidade quebrada, 8, 6, 9, 2 ações, você irá receber frações. Simulando, Bombeiro tinha 6 ações e você tinha uma quantidade de 4 ações na Datacom. Ou seja, não alcançamos esse múltiplo de 10, que é o critério para a gente receber uma nova ação.
E nessa simulação eu teria direito a 0,6 ações e você 0,4. Como não é possível ter uma quantidade fracionada, ou seja, 0,6, 0,5, 0,4 ações, o que irá acontecer? Nessa simulação, a Itaúsa irá agrupar as minhas 0,6 e as suas 0,4 ações. E ela irá formar uma nova ação. Você não precisa fazer absolutamente nada. A Itaúsa faz todo esse processo. E o que ela irá fazer após agrupar essa ação e formar uma ação somando a minha e sua quantidade? Ela irá vender essa ação em leilão na B3 e posteriormente, após ela efetuar essa venda, ela irá depositar o valor em dinheiro na nossa conta da corretora referente às nossas frações. Bombeiro, ainda não entendi. Agora eu tenho certeza que você irá entender da melhor forma. A Itaúsa pegou as minhas 0,6 e a sua 0,4 formou uma ação. Posteriormente, ela vendeu em leilão essa ação, simulando um preço de R$10, pois não sabemos o valor que ela irá vender essa ação bonificada. Simulando que ela vendeu por 10, ela irá depositar a minha parte, que é a 0,6, que nesse caso representa R$6 em dinheiro na minha conta da corretora, e a sua 0,4 representa R$4. Esse valor irá cair na sua conta da corretora e você não precisa fazer absolutamente nada. Você tem que declarar as bonificações e sim senhor, sim senhora, você precisa declarar esse valor que irá cair na sua conta da corretora e eu vou te mostrar o passo a passo. E essas frações, a gente volta aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, vamos abrir um campo novo. Tipo de rendimento, não existe um campo específico para lançar as frações, ou seja, vamos aqui em 26 outros. Após isso, lançamos se é titular ou dependente, lançamos novamente o CNPJ da fonte pagadora. Aqui na descrição eu sempre lanço frações de ações bonificadas. E aqui no campo valor, basicamente você irá lançar o valor em dinheiro que caiu na sua conta da corretora. No meu caso, foi aqueles R$6. Eu apago aqui, lanço R$6, dou um OK e já está pronto. Referente à bonificação e frações, já está pronto a nossa declaração. Porém, não podemos esquecer de declarar a nossa posição no dia 31/12 de 2022. A gente vem em bens e direitos, abre um campo novo, vamos procurar pelo grupo participações societárias, código 1, CNPJ, lançamos o da Itaúsa, precisamos lançar a nossa quantidade. Finalizamos aquela simulação com 2.420 ações. E o mais importante é a gente lançar aqui a situação em 31/12. E o que a gente faz? Abre o campo de imposto de renda e pegamos aqui a nossa quantidade, 2.420, e esse custo de aquisição de 20.913. E lançamos a nossa situação, 20.913. Damos um OK e já está pronto a declaração da nossa posição no dia 31/12. E a partir desse vídeo, bonificação se tornou algo que você entendeu de forma mais simples, notou que você não tem custo, mas isso altera seu preço médio, você obtém um excelente benefício fiscal de pagar menos impostos. Tenho certeza que agora sim ficou claro a parte de bonificação e o custo atribuído a essas ações bonificadas. Você não tem nenhum custo, mas essas ações que entraram na sua carteira têm custo. E com elas você consegue obter um excelente benefício fiscal que você aprendeu todo o passo a passo de como usufruir desse benefício. Na verdade, um ótimo benefício. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação para você sempre ser notificado. O seu joinha é muito importante, a sua inscrição para você não custa nada, mas para a gente fará total diferença. Um abraço a todos e bons investimentos!